Olá, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você que é um empresário ou um chefe de um setor na sua empresa. Alguma vez você já se sentiu assim? Frustrado por não ter alcançado as metas da sua empresa? Já se sentiu decepcionado com seus funcionários pela baixa produtividade ou a falta de comprometimento? Já chegou na sua empresa e disse: gente, será que vocês não conseguem fazer isso ou alcançar tal resultado? Já se sentiu sobrecarregado, cansado de tanto trabalhar, mas não ver muitas melhorias na sua empresa? Ou simplesmente você gostaria de conhecer um método usado em mais de 1.500 empresas pelo mundo todo, como Faber-Castell, Cicobi, McDonald's, Microsoft, que simplesmente vai levar os seus funcionários ao máximo desempenho e a um alto grau de engajamento? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, com certeza esse vídeo é para você. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou o Marlon Alves, sou coach. Há 9 anos eu realizo palestras em empresas, escolas, órgãos públicos e nesse período eu tenho me dedicado a estudar mais sobre gestão de empresas, produtividade, lucratividade. Eu tenho ajudado a mais de 1.500 empresários pelo sul do país. Em fevereiro de 2012 eu tinha recém terminado a faculdade. Lá na cidade de Florianópolis eu fui nomeado diretor de uma organização multinacional, a organização SDA. Eu era responsável por um setor que cuidava das vendas de material de saúde, material de educação e vários outros produtos para todo o estado de Santa Catarina. Naquela época nós tínhamos cerca de 300 pessoas que colaboravam com o nosso negócio e uma venda anual de quase 9 milhões de reais. Quando eu fui nomeado diretor, eu queria que o ano em que eu estava liderando a empresa fosse melhor do que o ano passado. Tudo que eu faço na minha vida é para ter crescimento. Se não é para crescer, eu prefiro nem fazer. E com esse pensamento eu mergulhei de cabeça. Eu lembro que eu trabalhava tranquilamente muito mais do que 8 horas por dia. Era à noite, resolvendo problemas, final de semana. Só que apesar de todo aquele esforço, eu ainda não conseguia alcançar o crescimento que eu desejava para a minha empresa. E o pior é que muitas vezes eu me sentia frustrado porque eu não conseguia envolver os funcionários, fazer com que eles se comprometessem com as mesmas metas que eu tinha para a empresa. E aquilo me deixava bastante frustrado, só que isso me fazia buscar mais qualificação. Eu fui atrás de fazer vários outros cursos, assistir muitas palestras, li centenas de livros, mas o problema é que tudo o que eu via, tudo o que eu estudava, apenas me ensinava o que fazer. Mas o problema é que eu sabia o que fazer, o que eu não sabia era como fazer. No ano de 2014, ali no início do ano, eu fui transferido para a sede em Porto Alegre, que é responsável por todo o estado do Rio Grande do Sul. Ali a empresa, em anos passados, havia tido um resultado muito bons, só que a empresa havia tido uma queda no seu faturamento e a minha meta era fazer novamente a empresa voltar a crescer. Aquele foi o ano que com certeza eu mais trabalhei na minha vida. Mas quando chegou o final do ano, eu peguei o balanço da empresa, eu fiquei frustrado. Porque a empresa ela tinha crescido apenas 2%. Não dava nem a inflação. Ou seja, a empresa na verdade havia tido um decréscimo. E o pior não era apenas o mau resultado. É que de tanto trabalhar, eu não estava tendo tempo para ficar com a minha esposa, não estava vendo a minha filha crescer, o meu nível de estresse estava altíssimo. Mas quando eu cheguei num ponto eu disse, não pode ser assim. Deve ter um meio, um jeito diferente. Um jeito que eu consiga com menos esforço alcançar resultados ainda maiores. Foi quando então eu consegui encontrar a empresa norte-americana fundada por Steve Covey. E eles são simplesmente a melhor empresa do mundo na área de consultoria e liderança. Eles ofereceram um curso que eles chamam de as 4 disciplinas da execução. Pela primeira vez, alguém estava me oferecendo o como fazer. E aquilo me chamou a atenção. Eu fui fazer o curso com a Franklin Covey. Hoje esse investimento gira em torno de 8 mil reais. E quando eu fiz aquele curso, eu fiquei simplesmente encantado.
eu fiquei maravilhado, porque era algo tão simples, mas que os resultados são extraordinários. Naquele mesmo ano de 2015, eu apliquei as 4 disciplinas da execução. E quando chegou o final do ano, a empresa havia crescido 15%. A questão não era apenas o crescimento que a empresa alcançou, mas é que eu me esforcei bem menos, consegui passar mais tempo com a minha família, consegui cuidar melhor da minha saúde e o nível de engajamento dos funcionários simplesmente era outro. Como num passe de mágica, os funcionários estavam mais comprometidos, mais engajados em alcançar as metas da empresa. No ano seguinte, no ano de 2016, eu fui transferido para a sede de Curitiba, que é responsável por todo o estado do Paraná. A empresa ali havia há 4 anos consecutivos tendo uma caída no seu faturamento, ano após ano a empresa estava pior. Eu cheguei na empresa, os funcionários estavam bastante desmotivados com todos aqueles resultados negativos, mas agora eu já estava mais experiente, eu já sabia como trabalhar. Fiz alguns ajustes nas 4 disciplinas da execução e as implementei naquela empresa. Aquele ano foi um ano que o Brasil teve impeachment da presidente, foi um ano de retrocesso financeiro. Muitas empresas elas tiveram um decréscimo ali no seu faturamento, demitiu muitos funcionários. Só que naquele ano a nossa empresa cresceu 53%. E não era só o crescimento. Era como se os funcionários tivessem mudado. Uma cultura de alto desempenho havia sido implantada naquela empresa. Uau! Finalmente eu havia descobrido o que eu tanto buscava. Um método que realmente revolucionava qualquer empresa, qualquer negócio. Esse ano de 2017 eu pedi licença da empresa, da diretoria, porque eu tinha um sonho de ser um cirurgião, um médico. E eu então comecei a estudar medicina e como a faculdade é integral, não tem como conciliar as duas coisas, eu pedi para sair da diretoria e eu agora só realizo palestras durante as férias nas empresas. Só que conversando com muitos empresários, eu tenho percebido que as mesmas dificuldades que eu tinha quando comecei na direção da empresa são os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que ele encontra. Por isso eu resolvi, de graça, gravar para você 3 vídeos explicando tudo o que você precisa saber sobre as 4 disciplinas da execução e como também implementar isso aí na sua empresa. Eu tenho certeza que ao você implementar as 4 disciplinas, você vai ter mais resultados e não apenas mais resultados, mas também terá funcionários que terá orgulho de fazer parte de uma equipe vencedora. Está preparado para aprender as 4 disciplinas da execução? Então, dá uma pausa aqui no vídeo, pega ali um papel, uma caneta, anote tudo, fique ligado o tempo todo e eu tenho certeza que esse método vai revolucionar a sua forma de administrar a sua empresa. Já pegou aí o papel e a caneta? Então, aperta os cintos e vamos começar. Eu quero começar explicando para você a diferença entre estratégia e execução. Estratégia é o que fazer. Execução é como fazer. Qual você acha que é mais difícil? Sem dúvida alguma, a execução é muito mais difícil do que a estratégia. Mas normalmente, quando você vai para a faculdade ou assiste algum curso, aonde que ele se detém mais? Lógico que é no que fazer. É isso que as empresas mais se detêm. Só que o problema é que as empresas até sabem o que fazer, mas elas não sabem como fazer. Esse é um desafio. Agora você sabe qual é o maior desafio da execução? O maior desafio é um líder executar uma estratégia que requeira mudança de comportamento nos funcionários. Quando você precisa mudar o comportamento dos seus funcionários, esse sim é um grande desafio. Só que acontece que o sucesso da sua empresa, ela está diretamente ligado com o nível de comprometimento dos seus funcionários. Eu tenho conversado com alguns empresários, eles acham que para aumentar o nível do comprometimento do funcionário,
Basta eles pagar salários mais altos, trazer planos de benefícios, mas quantas vezes, conversando com esses mesmos empresários, eles chegam à conclusão que não mudou muita coisa na sua empresa? Eu gosto dessa frase que diz que para você atingir uma meta jamais alcançada, você deve começar a fazer coisas que nunca fez anteriormente. Isso pode ser uma nova abordagem de vendas, um melhor atendimento ao cliente, novos processos dentro da sua empresa, mas independente de onde você comece, 65% de qualquer iniciativa que você tenha na sua empresa vai exigir uma mudança no comportamento dos seus funcionários. E aí está um grande problema para os líderes das empresas. Foi feita uma pesquisa em várias empresas ao redor do mundo para tentar descobrir quais são os entraves da execução. Eles descobriram algumas coisas. O primeiro entrave da execução hoje é a falta de clareza. Nessa pesquisa, 85% dos funcionários responderam que não sabem quais são as metas da empresa. Não adianta apenas a diretoria saber qual é a meta da empresa e o funcionário, que é a ponta de lança, que faz a coisa acontecer, não saber qual é a meta da sua empresa. O funcionário também precisa saber aonde a sua empresa quer chegar. O segundo entrave na execução hoje é a falta de comprometimento. 51% dos funcionários dizem que não se comprometem com a meta da sua empresa. A empresa tem a meta, mas eles não se comprometem com ela. Um outro entrave na execução é a falta de colaboração. 87% disseram que não sabem o que fazer para alcançar a meta. O problema não é que eles não querem colaborar. O problema está que eles não sabem o que devem fazer para ajudar a sua empresa a alcançar a meta. Agora, uma quarta razão é a falta de responsabilização. Veja só, 81% dos funcionários dizem que não são responsabilizados pelo progresso da meta. Sabe qual é o segredo do fracasso de qualquer empresa? É muito simples. Basta você ter na sua empresa funcionários que não estão seguros sobre a meta, que não estão comprometidos com a meta, que não sabem o que deve ser feito e que não são responsabilizados pela meta. Mas pasme você, esses daqui ainda não é o maior inimigo da execução. Sabe qual é o maior inimigo hoje da execução das empresas? É o que é chamado de redemoinho. O que é redemoinho? Redemoinho é o trabalho necessário para manter a empresa funcionando todos os dias. De forma irônica, é justamente isso que tira o foco da sua equipe naquilo que é o mais importante, naquilo que impulsiona a sua equipe a alcançar as suas metas. Entenda que o redemoinho, ele é urgente e ele atua sobre você. Já as metas, é importante e você atua sobre elas. Só que todos os dias, o urgente entra em conflito com o importante. E quem você acha que na maioria das vezes vence? Sem dúvida, o urgente muitas vezes acaba vencendo. Lembra aquela vez que você teve um projeto novo, que você quis implementar uma iniciativa na sua empresa e no começo os funcionários gostaram, só que com o passar do tempo esse projeto foi se apagando até que ele morreu. Como que ele morreu? Esse projeto morreu assim como um choque ou foi de forma lenta, sendo asfixiado pelo redemoinho? Quando eu faço essa pergunta para o empresário, a resposta sempre é a mesma. Lenta asfixia. Coitado morreu e nem teve um funeral. Acontece que nós não temos dragões atacando e nos arrastando das prioridades. O que nós temos são mosquitos, que todos os dias estão em nossos olhos. E quando olhamos para os 6 meses anteriores, a gente percebe que não fizemos nenhuma das coisas que dissemos que faríamos. Eu não estou dizendo que o redemoinho seja algo mal, porque ele não é. É o redemoinho que mantém viva a sua empresa. Se você ignora o urgente, vai ser morto hoje. Mas se você ignora o importante, você vai ser morto amanhã. Por isso que o segredo é você executar em meio ao redemoinho. Mas agora você quer me fazer a pergunta mais importante. Marlon, como eu faço
para executar as metas da minha empresa em meio ao redemoinho? A boa notícia que eu trago para você é que existem regras. Para ser mais exato, 4 regras, chamadas as 4 disciplinas da execução. E quando você aprender esse método e aplicar ele na sua empresa, você vai ver resultados extraordinários. As 4 disciplinas mudou o meu estilo de liderança. Me fez alcançar resultados extraordinários, mas mais do que alcançar resultados, eu consegui implementar na empresa uma cultura de alto desempenho. Entenda que o que eu vou ensinar para você agora não é algo para você testar aí na sua empresa para ver se vai dar certo. É algo que já foi implementado em mais de 1.500 empresas pelo mundo inteiro. Empresas que estão em diferentes culturas, em diferentes segmentos, e em todas elas os resultados foram fantásticos. As 4 disciplinas da execução, ela não foi desenvolvida por apenas uma pessoa, ela foi desenvolvida pelos melhores líderes das grandes empresas do mundo. E sabe por que ele dá certo? Porque as 4 disciplinas não ensinam práticas, elas ensinam princípios. Práticas são situacionais e elas mudam com o passar do tempo. Já os princípios são diferentes. Princípios são atemporais e eles não mudam, eles dão certo em qualquer lugar, em qualquer ocasião. É por isso que eu tenho certeza que você, ao aprender as 4 disciplinas e implementar na sua empresa, você vai alcançar resultados extraordinários e você também vai ter funcionários muito mais engajados com as metas da sua empresa. Eu dividi o estudo das 4 disciplinas em 3 vídeos. Esse vídeo agora eu vou explicar para você um panorama geral sobre as 4 disciplinas e nos próximos 2 vídeos eu vou explicar com detalhes cada uma das disciplinas e como você vai implementá-la na sua empresa. Por isso que é importante você assistir todos os vídeos completos para que você aprenda bem e esteja preparado para implementar isso também na sua empresa. Vamos agora começar as 4 disciplinas da execução. A disciplina 1, foque no crucialmente importante. E aqui tem um princípio muito simples. Quanto mais você tenta fazer, menos realiza de fato. Eu sei que esse é um princípio um pouco contraditório para um líder, ainda mais um líder ambicioso como você. Porque normalmente um líder sempre quer fazer o máximo, o líder nunca quer fazer o mínimo. É por isso mesmo que a disciplina 1 é você focar no crucialmente importante. Esse é um princípio natural. Se você pegar os raios solares, eles são bastante fracos para colocar fogo no monte de papel. Mas se você pega uma lente de aumento e focaliza os raios solares naquele papel, em poucos segundos, aquele papel irá pegar fogo. Assim também acontece na sua empresa. Quando você focaliza toda a energia da sua equipe em direção às metas da sua empresa, com certeza a sua empresa vai chegar lá, a sua empresa vai alcançar as metas. A disciplina 1, você vai selecionar uma ou no máximo 2 metas. E nós vamos chamá-la de MCI, é meta crucialmente importante, justamente para que os funcionários entendam que o fracasso de alcançar a MCI torna qualquer outra realização secundária. É aquela meta que sim ou sim a empresa terá que alcançar. Às vezes eu tenho ido nas empresas, eu vejo que algumas empresas têm várias metas. E a experiência tem mostrado que quando uma empresa tem muitas metas, a equipe ela acaba perdendo o foco. Isso faz aumentar o redemoinho e o sucesso da empresa torna quase impossível. Agora, quando uma empresa ela seleciona uma ou 2 metas, 2 MCIs, a equipe ela vai saber diferenciar com clareza o que é urgente daquilo que é importante. Isso vai impulsionar a sua equipe para alcançar as metas e você ter uma empresa vencedora. A segunda disciplina é você atuar nas medidas de direção. O princípio por trás aqui é que algumas ações têm mais impacto do que outras quando são direcionadas para a meta. É por isso que a sua tarefa é identificar essas ações e utilizá-las em direção das suas metas.
Aqui você vai precisar entender a diferença de medida histórica e medidas de direção. As medidas históricas, ela vai medir a sua MCI, é o lucro da sua empresa, o índice de satisfação ao cliente, entre outras coisas. Só que toda vez que você recebe uma medida histórica, você não consegue mais ajustá-la porque ela está no passado, ou seja, ela já virou história. Medidas de direção é uma coisa diferente, porque elas são ações que irão impulsionar a sua empresa a alcançar a sua MCI, a alcançar a medida histórica que você deseja. Uma boa medida de direção deve ter duas características. A primeira característica é que ela tem que ser preditiva, ou seja, se a sua empresa, se os seus funcionários agirem dessa maneira, com certeza você vai alcançar a MCI. Só que ela também precisa ser influenciável. Isso significa que as ações estão sob o controle da equipe, não depende de fatores do mercado ou de outras pessoas que não estão sob o controle da empresa. Deixa eu dar um exemplo para você entender um pouquinho melhor. Vamos supor que a sua MCI seja perder peso. Toda vez que você sobe na balança, os quilos perdidos é a sua medida histórica. Só que as medidas de direção, elas são os limites de calorias que você come por dia e uma certa quantidade de horas de atividade física durante a semana. Quando você faz isso, essa é uma medida de direção preditiva, porque você pode prever o que vai acontecer aqui na balança. E ao mesmo tempo ela é influenciável, porque não depende de outras pessoas, mas depende apenas de você. Agora, aonde você acha que deveria estar o foco da empresa? Aqui na medida histórica ou nas medidas de direção? Com certeza, na medida de direção. Mas normalmente, aonde está o foco da empresa? Está aqui na medida histórica. E esse é um problema, porque a medida histórica, ela está no passado. Você não pode mais fazer nada para alterá-la. O foco da sua empresa deve estar nas medidas de direção, porque são elas que vão impulsionar a sua equipe a alcançar a sua MCI. A terceira disciplina é você manter um placar envolvente. O princípio aqui por trás é que o nível mais alto de desempenho sempre se origina nas pessoas que estão emocionalmente engajadas. E o nível mais alto de engajamento é resultado do conhecimento do placar. Às vezes eu tenho ido em empresas e elas têm medo de mostrar o placar para os seus funcionários. Tem medo de mostrar se a empresa está ganhando ou se a empresa está perdendo. Um funcionário que trabalha numa empresa dessa é a mesma coisa que jogar boliche com os olhos fechados. Ele joga a bola e não sabe se derrubou os pinos, não sabe se está ganhando, não sabe se está perdendo. É a coisa mais sem graça e não gera engajamento dos funcionários. A verdade é que as pessoas atuam diferente quando elas mantêm um placar. Quer ver só um outro exemplo? Você já viu alguma vez um grupo de adolescentes jogando basquete? Vamos supor que não esteja marcando o placar. O nível de comprometimento no jogo é o ritmo do jogo é mais tranquilo, eles não se esforçam tanto, mas no momento em que começa a ter um placar, o ritmo do jogo se altera naquele mesmo segundo, porque ninguém quer perder o jogo. Agora, às vezes eu vejo que empresas até têm um placar. O problema é que quem mantém o placar é o proprietário. E o segredo aqui é que não é você que deverá manter o placar para a sua equipe, mas é a sua equipe que deverá manter esse placar. Acompanhe aqui comigo para que você não se distraia. Você focou a sua empresa em uma ou duas MCI. Você agora escolheu as melhores medidas de direção que vai fazer a sua empresa alcançar as metas. O próximo passo agora é você colocar tudo isso em um placar simples e envolvente. Veja que na disciplina 1 e 2, você montou um jogo que pode ser vencido.
E agora, na disciplina 3, você vai colocar o jogo no placar. Mas esse placar não é o placar do líder, com aqueles dados difíceis de entender. Esse é um placar dos jogadores. E é um placar tão simples que qualquer um na empresa pode olhar para esse placar e dizer na hora se a empresa está perdendo ou se a empresa está ganhando. Uma equipe que não conhece o placar, ela está no caminho do fracasso. Bem, nós agora montamos o jogo. Agora é hora da sua equipe entrar em campo e jogar a partida. E é justamente agora que vem a disciplina 4, a última disciplina, que diz: crie uma cadência de responsabilidade. Aqui é o princípio da responsabilização. Se cada funcionário não se responsabilizar de forma consistente e mútua, a meta vai se perder em meio ao redemoinho. O que é uma cadência de responsabilização? Isso é um ritmo de reuniões regulares e frequentes de toda a equipe que tem uma MCI. Agora, essa reunião, ela deve acontecer toda semana, pelo menos uma vez. Só que é uma reunião objetiva, ela não pode passar de 20 minutos. E nessa reunião, cada funcionário vai se responsabilizar mutuamente pela produção dos resultados, apesar do redemoinho. A agenda dessa reunião é bem simples. Divide em 3 etapas. Na primeira etapa, cada funcionário vai responder uma pergunta, que uma ou duas coisas mais importantes eu irei fazer na semana fora do meu redemoinho, fora do trabalho normal, que produzirão o maior impacto no placar. Depois disso, cada um deve relatar: cumprir os compromissos que eu falei que ia fazer na semana passada ou não cumpri? Se eu não cumpri, por que eu não cumpri? E agora o terceiro passo é você analisar o placar. A empresa, nós como um time, estamos conseguindo cumprir as medidas de direção? Se nós estamos cumprindo elas, nós estamos avançando no placar? Nossa empresa está ganhando ou está perdendo? Quando você fala para alguém fazer alguma coisa, ela vai realizar no máximo 20%. Quando você convence a pessoa a realizar aquela ação, ela vai realizar uns 40%. Mas quando ela fala que vai fazer, ela realiza pelo menos 80%. E aqui está um grande segredo. Os funcionários, eles estão assumindo os seus compromissos não apenas diante do chefe, mas também diante dos seus colegas. E quando eles fazem isso, na hora o comprometimento deles aumenta, porque o compromisso deixa de ser apenas profissional e passa agora a ser algo pessoal. É a palavra deles diante dos seus colegas. Agora, na minha opinião, a maior vantagem da disciplina 4 é que você conseguirá uma empresa que irá realizar um plano semanal. É um plano que nós chamamos de Just in Time, ou seja, ele vai se adaptar aos desafios e às oportunidades da sua empresa. Coisa que não iria acontecer se você tivesse um plano estratégico anual, um plano engessado, que é impossível de prever todos esses desafios e as oportunidades que a sua empresa encontra ao redor daquele ano. Sabe de uma coisa? É incrível quando você implementa as 4 disciplinas e a sua equipe começa a ver que a medida histórica em direção à MCI está avançando, e eles percebem que isso é diretamente fruto do esforço da equipe, e quando eles veem isso acontecer, eles irão saber que a equipe estará vencendo. E não há nada mais motivador e que gere mais engajamento do que a vitória. Não é verdade? É tão gostoso quando você torce para o time que está vencendo. Melhor ainda é quando você não apenas torce, mas quando você também faz parte daquele time vencedor. E é isso que o seu funcionário vai sentir quando ver que o placar está apontando para a vitória. Quero te dar um exemplo de uma empresa norte-americana, uma rede de hotéis de luxo, que tinham como uma MCI a retenção de 97% dos seus hóspedes. E a sua medida de direção que eles escolheram foi um serviço individualizado para cada cliente da empresa.
Cada setor ali tinha as suas ações. As camareiras, por exemplo, além do trabalho diário de uma camareira, elas precisavam registrar no computador as preferências pessoais de cada hóspede. E toda vez que o hóspede retornasse para o hotel, elas ali iriam atender aquelas preferências pessoais. Uma vez aconteceu um caso que um cliente ele estava saindo do seu quarto e pediu para que a camareira não jogasse fora um charuto parcialmente fumado ali no cinzeiro, porque ele iria retornar para o quarto. Quando ele voltou para o quarto, ele ficou admirado porque no lugar daquele charuto fumado estava um novo charuto, mas um charuto da mesma marca. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi que meses mais tarde, visitando um outro hotel daquela mesma rede, quando ele entrou no seu quarto, ele encontrou aquele mesmo charuto da mesma marca esperando por ele. As camareiras, além do trabalho diário do seu redemoinho, elas agora tinham novas atribuições. Mas elas só fizeram porque elas sabiam que a meta da empresa era a retenção do cliente. Essa era a prioridade máxima. E elas sabiam que para poder alcançar a meta, elas tinham que fazer novas atividades além do seu trabalho ritual. Só que para isso, elas teriam que monitorar as novas atribuições e elas se responsabilizavam em alcançar as atividades. Eu costumo dizer que as pessoas, elas querem vencer. Todas as pessoas querem dar uma contribuição significativa. O problema é que a maioria das empresas não tem nenhum sistema semelhante a esse, que mostra o funcionário a atingir o seu máximo nível de desempenho. Não há nada mais motivador e que gere mais engajamento do que você pertencer a uma equipe que conheça a meta e que esteja determinada em chegar lá. Quando eu falo das 4 disciplinas, talvez você já comece a pensar em algum funcionário da sua empresa. Ah, mas o fulano, eu não sei se o fulano vai se adequar a isso. Isso é absolutamente normal. Normalmente numa empresa, 20% dos seus funcionários, eles são aqueles engajados. É aquele que sempre estão puxando a empresa, sempre estão bem, sempre estão felizes. Só que da mesma forma, 20% são aqueles desmotivados. Não adianta tudo que você faz, nada está bom, sempre estão reclamando. Esses, infelizmente, sempre vão ter na sua empresa. Só que 60% do grupo dos seus funcionários, eles são os influenciáveis. Eles vão depender do sistema em que você administra a sua empresa. As 4 disciplinas, você vai conseguir engajar pelo menos 80% dos seus funcionários com uma cultura de alto desempenho. E você já imaginou? Quando você tiver pelo menos 80% da sua equipe em máximo desempenho, você com certeza vai alcançar resultados extraordinários. Isso significa que a sua empresa vai funcionar mesmo quando você não está por perto. Significa que você vai ter funcionários mais engajados com a empresa, funcionários que vestem a camisa, que têm orgulho de fazer parte de uma empresa vencedora. Isso também significa maiores lucros para você, também menos estresse, menos dor de cabeça e muito mais tempo para você aproveitar a sua família, para você aproveitar as coisas boas da vida. Gostou desse vídeo? Ele foi apenas uma rápida pincelada. Você precisa assistir agora aos 2 próximos vídeos, onde eu vou explicar com mais detalhes cada uma das disciplinas e como você vai implementá-las aí na sua empresa. Eu quero pedir agora um pequeno favor para você. Compartilhe aqui o nosso vídeo. Assim como ele ajudou você, eu tenho certeza que também vai ajudar os seus colegas. E assim você me ajuda na minha missão de apoiar ainda mais os empresários. E que você também comente aqui embaixo alguma coisa que você achou do vídeo, alguma pergunta. Eu prometo fazer o máximo para responder a todos vocês. Também lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal para que você fique atento aos próximos vídeos que serão produzidos. E agora, dá uma parada aí, entra aqui na nossa fanpage e curta ali a nossa página Palestrante Marlon Alves. Gostaria de me contratar para que eu fizesse uma palestra aí na sua empresa? Eu vou fazer um 4º vídeo e ali eu vou explicar com detalhes como que você pode me chamar para que eu faça uma palestra exclusiva para os seus funcionários.
coração, muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!